O telepsiquismo, a conexão do ser. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Mateus 6, 5-8. Cristo comprova que nenhuma doutrina, igreja, sacerdote, ritual e dízimo são necessários para unir-se com o seu próprio ser superior de consciência na unidade do infinito. A oração é uma forma de telecomunicação psíquica do espírito, de conexão com a sua unidade infinita, que independe de qualquer ilusão ideológica. Constate uma outra esclarecedora declaração de Cristo. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Está bem claro e compreensível a Escritura, para quem a lê. Portanto, a infantil e mística lei de Moisés, com os seus sacerdotes, templos, rituais e dízimo, e os profetas, até mesmo seu primo João, com o seu inútil ritual de batismo em água, estavam fora do Espírito Santo da verdade do reino de Deus. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3, 14. Logo, quem paga dízimo vai contra a libertação de Cristo. O dizimista é anticristo. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Pessoas sãs de juízo são inteligentes, elas compreendem que não existe nenhuma doutrina na realidade. Doutrinas são invenções humanas, teorias, mentiras, elas não existem de fato. Fora do Reino Unido ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Pessoas esclarecidas no espírito de verdade não fazem nenhum ritual, não seguem sacerdotes, não frequentam templos, não dão dízimo. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. O inferno é um mundo inferior de consciência, é a falta de discernimento, a falta de juízo. A palavra Deus não significa uma entidade, mas uma condição evolutiva de consciência acima de outros seres. A etimologia da palavra Deus vem do latim Deus, Daus, significa ser superior, termo que derivou do proto-indo-europeu de ou Deivos, que significa brilhante ou celeste. O Homo sapiens é ainda o ser superior aos animais e do extinto Neandertal. O ser evolui ou não? Não há meio discernimento, nem meia verdade, nem meia liberdade, nem meio amor, nem meia luz. Portanto, não existe nem a reativa e compulsória teoria de reencarnação. Pois, constatamos também que nem se anda para trás na evolução de consciência nas espécies.
As paranormais profecias alertam que todas as pessoas depois da morte ficam como espíritos em uma outra dimensão aguardando o fechamento das eras, esperando o juízo final de todos, para outra evolução das espécies. Os espíritos puros, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas, evoluem para uma outra existência acima e os contaminados por orgulho e preconceitos ficam estagnados e presos como espíritos em um mundo inferior, por eras. Segundo as profecias, 1/3 dos espíritos da dimensão pretérita nem evoluiu para a raça humana. Eles ficaram como diabos, intrigantes, por seus preconceitos de bem e mal. Então, os idólatras de doutrinas confundem o seu concreto natural dom paranormal de premonição com as mentirosas ideologias inventadas. Profecias não são doutrinas inventadas. No Espírito de verdade, Deus existe, e Cristo é o real Filho de Deus. Assim, agora, depois de 3,5 dias cósmicos ou 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam queimando com a verdade no inferno junto ao adversário, Satanás. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13:8. Logo, as profecias não são as suas doutrinas humanas inventadas, elas são previsões paranormais de fatos que a humanidade realiza, ao longo das eras. As próprias profecias, por si mesmas, constatam realmente a existência de um ser superior, de consciência no infinito, acima da evolução da raça humana. O ser superior de consciência é imparcial, incondicional, perfeito, absoluto. Como o amor real, ele não discrimina pessoas. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21:31. Quando a humanidade vai compreender que a palavra pecado significa somente injustiça, sem nenhum mistério, pois ela vem de delito. Então, as suas medíocres doutrinas vão imperdoavelmente contra o Espírito de verdade de Deus. Além disso, de serem condenadas pelo Espírito Santo de Deus, na realidade, as doutrinas vão contra a justiça da lei penal, por causa de seus declarados preconceitos contra pessoas. Bestas insanos idolatram doutrinas abstratas e discriminam pessoas concretas, contra a razão da realidade. Que a humanidade seja inteligente e não uma besta sem juízo, e compreenda a verdade, não existem doutrinas na realidade, isto é um fato incontestável. A vida real é inefável, sem regras, sem doutrinas. Mas, seres sem amor real se banem a si mesmos do paraíso, eles não podem ficar com Cristo e Deus em seu reino unido. Então, evolua de juízo, seja livre, puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente. E, respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10:27. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12.